Você já sentiu que pessoas começaram a se afastar de você sem motivo aparente? Que ambientes que antes eram toleráveis agora drenam toda a sua energia? Que algo invisível mudou dentro de você e o mundo inteiro começou a se reorganizar ao seu redor? Pois saiba, alma querida, que isso não é rejeição, não é solidão, não é punição, é despertar espiritual. É sua frequência vibratória se elevando. E quando isso acontece, a vida inteira se transforma. Como se o universo estivesse respondendo a um chamado silencioso que partiu do fundo da sua alma. Saudações, coração em busca de luz. Que a paz de Jesus esteja com você neste momento sagrado de escuta e reflexão. Hoje vamos caminhar juntos por um território invisível aos olhos do mundo, mas profundamente real para quem desperta. Chico Xavier explicava que vibrar alto não é privilégio, é responsabilidade. Não é se sentir superior aos outros, mas se tornar mais sensível ao que realmente importa. É sintonia moral, equilíbrio interior, coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. E quando essa sintonia se eleva, a vida começa a se reorganizar. Por dentro e por fora, as máscaras caem, as ilusões se desfazem. E você passa a ver o mundo como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse. Antes de seguirmos, eu te convido a deixar aqui nos comentários a palavra que vai selar nosso compromisso espiritual de hoje. Vibro em luz. E mais, compartilhe de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Porque quando você faz isso, cria uma corrente de energia positiva que alcança outras almas que precisam dessa mensagem exatamente agora. Essa palavra não é apenas um comentário, é uma declaração da sua alma. Um reconhecimento de que você escolhe caminhar em direção à luz, mesmo quando o mundo ao redor ainda dorme na escuridão. Porque este vídeo não é para todos. É para quem já sente esse chamado dentro do peito. Para quem já percebeu que a vida é muito maior do que parece. Para quem está pronto para entender os sinais invisíveis que acompanham aqueles que escolheram elevar sua vibração espiritual. Mas eu te pergunto, você está mesmo preparado para o que vem a seguir? Porque o que vou revelar agora pode explicar tudo o que você está sentindo e não consegue colocar em palavras. No Espiritismo, alta frequência não é superioridade espiritual, não é se achar melhor que ninguém, é sintonia moral, é equilíbrio interior, é a busca sincera pela coerência entre pensamento, sentimento e ação. Chico Xavier contava que certa vez um espírito lhe disse: Chico, vibrar alto não é falar bonito, é viver bonito quando ninguém está olhando. E essa frase ficou gravada no coração do médium para sempre. Como ensinava Chico Xavier, o progresso espiritual verdadeiro é silencioso, íntimo e perceptível primeiro na conduta. Não nas palavras bonitas que dizemos, mas nos gestos simples que fazemos quando ninguém está olhando. Vibrar alto é acordar para a vida real, a vida do espírito. É compreender que cada pensamento emitido é energia lançada ao universo, que cada palavra dita pode ser luz ou sombra, que cada atitude nossa esculpe o mundo invisível que habitaremos depois da morte. Muitos confundem alta frequência com estar sempre feliz, sempre sorrindo, sempre em paz. Mas não é isso. Alta frequência é estar inteiro mesmo na dor. É manter a dignidade mesmo quando tudo desmorona. É escolher o amor mesmo quando seria mais fácil escolher a raiva. E quando você começa a viver assim, com essa consciência desperta, tudo muda. Não de repente, mas aos poucos. Como uma flor que desabrocha em silêncio, sem pressa, mas com firmeza. Mas o que acontece quando essa transformação começa? Quais são os sinais que seu espírito está vibrando em outra frequência? Aguarde, porque o que vem agora pode transformar toda a sua compreensão sobre o que você está vivendo. Vínculos se dissolvem sem brigas, portas se fecham naturalmente, convites cessam. E você olha ao redor sem entender. Por que tanta gente que antes estava perto agora parece distante? Você já sentiu isso? Já percebeu que amigos de anos simplesmente pararam de te procurar? Que ambientes que você frequentava perderam o sentido?
Mas não é rejeição, é reorganização espiritual por afinidade vibratória. Chico Xavier certa vez recebeu uma carta de uma mulher que chorava: Chico, perdi todos os meus amigos, estou sozinha. E ele respondeu com sua sabedoria mansa: minha irmã, você não perdeu ninguém. Você apenas mudou de sintonia. E em breve, almas que vibram na sua nova frequência chegarão até você. Na obra Nosso Lar, André Luiz aprende algo profundo. Os espíritos se agrupam por afinidade vibratória, não por laços emocionais ou convivência antiga. Quando um espírito eleva seu padrão moral, ele naturalmente deixa ambientes que já não sustentam sua nova sintonia, sem confronto, sem condenação. O mesmo ocorre no plano físico. Quando sua frequência muda, nem todos conseguem permanecer no seu campo energético. Não porque você seja melhor, mas porque suas almas escolheram caminhos diferentes nesta vida. É como se você tivesse mudado de estação de rádio. A programação anterior não está errada, apenas não ressoa mais com o que você precisa ouvir agora. E forçar essa conexão seria doloroso para ambos os lados. E sabe o que é mais libertador nisso tudo? Você finalmente para de se culpar, para de achar que fez algo errado, para de tentar recuperar laços que já cumpriram seu propósito e entende que cada despedida silenciosa é, na verdade, um preparativo para chegadas ainda mais significativas. E está tudo bem. Deixe ir. Com amor, com gratidão pelo que foi vivido, mas sem apego. Porque quem deve estar ao seu lado virá naturalmente, atraído pela mesma luz que você emite. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Você está pronto para o segundo sinal? O que antes era tolerável, agora pesa. Ambientes barulhentos drenam sua energia em minutos. Conversas vazias cansam sua alma. E você sente como se seu corpo inteiro rejeitasse aquele espaço. Você já saiu de um lugar e sentiu vontade de tomar banho, não pela sujeira física, mas pela sujeira energética? Já sentiu uma angústia inexplicável em certos ambientes? Isso não é fraqueza, é ajuste de sintonia. Seu campo espiritual se tornou mais sensível à desarmonia e agora você percebe o que antes passava despercebido. Chico dizia que o espírito em evolução se torna como um instrumento afinado, e um instrumento afinado ressoa com a desafinação ao redor. Por isso você sente, por isso você percebe, por isso você não consegue mais fingir que está tudo bem quando não está. É como se seu espírito tivesse desenvolvido uma nova sensibilidade, uma capacidade ampliada de ler as vibrações sutis que permeiam cada espaço. O que para outros é imperceptível, para você se tornou gritante. E aqui está o desafio. Você precisa aprender a se retirar sem julgar, sem achar que é melhor que os outros, apenas reconhecendo com humildade que aquele espaço já não serve mais ao seu processo evolutivo. E tudo bem. Cada alma tem seu tempo, seu ritmo, sua jornada. E isso nos leva ao terceiro sinal, que talvez seja o mais incompreendido de todos. Conversas drenam, encontros esgotam, e você volta para casa com uma exaustão que não tem explicação física. Não andou, não correu, não trabalhou pesado, mas está completamente sem energia. Você já sentiu isso? Já passou algumas horas com alguém e voltou para casa sentindo como se tivesse carregado pedras o dia inteiro? No espiritismo, isso revela desgaste fluídico por incompatibilidade energética. Em Missionários da Luz, os instrutores espirituais explicam que o pensamento é força viva e que contatos mentais desalinhados provocam perda de fluido vital. Chico Xavier relatava um caso impressionante. Uma senhora vinha visitá-lo toda semana. Ela era gentil, educada, mas após cada visita, Chico ficava prostrado. Um dia, Emanuel lhe revelou: filho, essa alma está em grande sofrimento interior. Ela vem buscar em você o que não tem dentro de si. E você, generoso, doa sem perceber. Muitos encarnados saem exaustos de encontros comuns, não por esforço físico, mas por choque vibratório prolongado. Esse cansaço é um aviso do espírito. Sua energia não está mais disponível para qualquer campo. Você precisa escolher com sabedoria onde investe sua presença, seu tempo, seu afeto. Não se trata de egoísmo, mas de preservação espiritual.
Você não pode iluminar o caminho de ninguém se sua própria luz estiver apagada. E reconhecer isso é sinal de maturidade, não de falha. O corpo não mente. Quando você sai de um encontro esgotado, preste atenção. Seu espírito está te dizendo algo. E talvez seja a hora de criar distância saudável, de reduzir a frequência, de proteger sua energia como o bem precioso que ela realmente é. E quando você começa a fazer essas escolhas, algo inevitável acontece. Não é arrogância, é o corpo e a consciência rejeitando o vazio. A alma passa a buscar sentido e verdade. Conversas sobre futilidades, fofocas, julgamentos alheios deixam de fazer sentido. Você já se pegou no meio de uma conversa pensando: o que estou fazendo aqui? Já sentiu vontade de se levantar e ir embora, não por mal, mas por necessidade de preservar sua paz? E você se pega em silêncio, observando, mas sem participar, porque algo dentro de você sabe que há conversas mais profundas esperando para acontecer. Chico certa vez estava em uma reunião social. Todos falavam alto, riam, comentavam trivialidades. Ele permaneceu calado por horas. Ao ser questionado se estava bem, respondeu com um sorriso: "Estou ótimo, meu amigo. Apenas ouvindo os espíritos que falam mais baixo. Seu espírito está pedindo alimento, não entretenimento. Está buscando profundidade, não superfície. E quanto mais você evolui, mais essa fome por conversas verdadeiras se intensifica. Não é que você não consegue mais se relacionar. É que você não consegue mais fingir interesse pelo que não te toca. E isso, longe de ser um problema, é libertação. É autenticidade finalmente florescendo. É você honrando sua verdade interior. E é nesse silêncio consciente que você descobre a próxima verdade sobre alta frequência. A solidão deixa de ser medo e vira autopreservação espiritual. Estar só em paz vale mais do que estar mal acompanhado. Você já escolheu ficar em casa em vez de sair com pessoas que não te fazem bem? Já recusou convites sem sentir culpa, apenas sentindo que era o certo a fazer? E você descobre que o silêncio não é vazio. É presença. Presença de si mesmo, presença de Deus, presença dos bons espíritos que acompanham sua jornada. Chico sempre dizia que nos momentos de solidão consciente, ouvimos melhor a voz da alma. E é nessa voz que mora a verdade mais profunda sobre quem realmente somos. Há uma diferença enorme entre estar sozinho por fuga e estar sozinho por escolha consciente. O primeiro é medo, o segundo é sabedoria. E quando você aprende essa diferença, transforma a solidão em santuário. E nesse santuário interno acontecem os maiores encontros. Você se encontra consigo mesmo. Encontra a voz do seu espírito que durante tanto tempo ficou abafada pelo barulho do mundo. Encontra respostas que nenhuma companhia externa poderia te dar. E descobre que nunca esteve sozinho de verdade. Mas atenção, se você chegou até aqui, não pare agora. Porque antes de revelar o sexto sinal, eu preciso te pedir algo importante. Escreva nos comentários: "Vibro em luz" e a cidade de onde você está assistindo. Porque essa energia que você está sentindo agora precisa se multiplicar. Precisa alcançar outras almas que estão se sentindo sozinhas, achando que há algo errado com elas. E não há nada de errado, há tudo de certo. Você está despertando. E agora vem o sinal que muda tudo. Você entra e o ambiente se reorganiza, para o bem ou para o desconforto alheio. Isso é influência fluídica natural. Você já percebeu que quando entra em algum lugar, as pessoas ficam mais calmas? Ou, ao contrário, algumas ficam inquietas? E você nem precisa dizer nada. Alguns sentem paz perto de você. Outros sentem inquietação. E você nem precisa dizer nada. Sua vibração fala por si. Chico explicava que espíritos elevados irradiam luz onde passam, não de forma ostensiva, mas silenciosa, como o sol que aquece sem pedir permissão. Em Uberaba, contam que quando Chico entrava nos hospitais para visitar enfermos, mesmo aqueles que não o conheciam sentiam alívio. Enfermeiras relatavam: "Não sei explicar, mas quando ele passa, tudo fica mais leve."
Isso acontece porque você se tornou um campo vibracional ativo. Sua simples presença emite frequências que reorganizam os espaços ao seu redor. Não é algo que você faz, é algo que você é. E aqui está algo poderoso. Você não precisa mais falar tanto. Sua presença já diz tudo. As pessoas sentem sua vibração antes mesmo de você abrir a boca, e aquelas que estão prontas se aproximam. As que não estão se afastam. Tudo acontece naturalmente, guiado pela lei da afinidade. E com essa presença vem também uma percepção que pode ser assustadora no início. A leitura emocional fica mais nítida, mas sem absorção. Você vê a dor do outro, compreende, sente compaixão, mas não se perde nela. Você já olhou para alguém e sentiu exatamente o que ela estava passando, mesmo sem ela dizer uma palavra? Já soube que algo estava errado só de olhar nos olhos de alguém? Surge compaixão lúcida, não envolvimento. E isso permite que você ajude de verdade, sem se tornar refém do sofrimento alheio. Chico tinha esse dom de forma ampliada. Muitas vezes, ao receber alguém, já sabia o que a pessoa vinha perguntar antes mesmo dela abrir a boca, e respondia com tal doçura que a pessoa saía transformada. O que muda é que você não se afoga mais na dor do outro. Você a reconhece, acolhe, mas permanece firme no seu centro, como uma âncora que sustenta o barco sem ser arrastada pela tempestade. E isso te torna um canal de cura poderoso. Porque você ajuda sem carregar, ama sem se perder, serve sem se esvaziar. E as pessoas sentem que podem confiar em você justamente porque você não vai desmoronar junto com elas. Você será o chão firme quando tudo ao redor estiver tremendo. E essa capacidade de ajudar sem se perder te leva naturalmente ao 8º sinal. A caridade continua, mas sem culpa, apego ou autoabandono. Alta frequência traz discernimento no amor. Você já ajudou alguém e depois se sentiu exausto, explorado, vazio, e percebeu que aquilo não era amor verdadeiro, mas apenas necessidade de ser aceito ou medo de dizer não. Nas obras da Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, psicografadas por Divaldo Franco, aprendemos que amar não é se anular. A verdadeira caridade nasce do equilíbrio, não da culpa. O espírito maduro ajuda sem se violentar. Chico Xavier viveu isso profundamente. Ele atendia a todos, mas tinha seus limites. Certa vez, um visitante insistiu em ficar até tarde. Chico, com toda a gentileza, disse: "Meu amigo, hoje já dei o que tinha para dar. Volte amanhã quando estarei recarregado para te servir melhor." Quando a frequência se eleva, o limite deixa de ser defesa e vira expressão de consciência. Você ama, serve, doa, mas sem se perder no processo. Você compreende que o amor verdadeiro não exige martírio. Ele pede presença plena, não sacrifício vazio. E quando você doa do que transborda, não do que falta, a ajuda se torna genuína e sustentável. E essa é a maior revolução silenciosa. Você percebe que pode amar profundamente sem se destruir no processo, que pode servir sem se anular, que pode ser luz sem se apagar. E isso muda tudo, porque agora seu amor vem de plenitude, não de carência. E esse amor cura de verdade. E é exatamente esse equilíbrio que te permite viver o 9º sinal. Você aprende a dizer não com serenidade, sem raiva, sem culpa, sem justificativas excessivas. Apenas não. Você já conseguiu recusar algo sem se sentir culpado depois? Já disse, não posso, sem dar 1000 explicações? Isso indica eixo interno fortalecido e maturidade espiritual. Porque quem conhece seu valor não precisa se explicar a todo momento. Um dia perguntaram a Chico: "Como você consegue dizer não sem magoar as pessoas?" E ele respondeu: "Eu não digo não para a pessoa, digo não para aquilo que não posso fazer. E há uma diferença enorme nisso. O limite saudável não é muro, é cerca. Ele marca território sem agredir, define espaço sem excluir. E quando vem de um coração em paz, é respeitado naturalmente, porque carrega a autoridade espiritual, não autoritarismo. E o mais bonito é que seus limites passam a ensinar os outros.
Quando você diz não com tranquilidade, sem culpa, sem drama, você mostra às pessoas que é possível respeitar a si mesmo sem desrespeitar o outro. E isso, por si só, já é uma forma poderosa de servir. E quando você domina a arte do limite saudável, algo poderoso acontece na sua vida. Você enfrenta situações difíceis sem perder o centro. A paz deixa de ser reação e vira estado interior. Você já passou por uma crise e se surpreendeu com sua própria serenidade? Já percebeu que aquilo que antes te destruiria agora apenas te atravessa sem te abalar? As tempestades continuam acontecendo ao redor, mas você permanece firme no olho do furacão, sereno, confiante, centrado. Chico vivia isso diariamente. Recebia cartas agressivas, críticas pesadas, acusações injustas e permanecia em paz. Quando questionado como conseguia, dizia: meu amigo, se eu perder a paz por causa do que dizem de mim, quem sofrerá? Eu. Então escolho manter minha paz intacta. Não é que você não sente mais. Você sente, mas não se identifica com o sentimento. Observa a tempestade emocional passar sem se tornar a tempestade. E essa distância sagrada é liberdade pura. E isso não é frieza, é domínio próprio, é maturidade espiritual. É entender que você não é o que acontece com você, mas sim como você responde ao que acontece. E quando você domina sua resposta, domina sua vida. Não há poder maior que esse. E essa paz interior cria algo mágico ao seu redor. Pessoas se acalmam perto de você. O urgente perde força e o essencial aparece. É presença consciente. Você já percebeu que quando está com alguém, o tempo parece passar mais devagar? Que as pessoas param de olhar o celular e ficam realmente presentes? Você não precisa fazer nada, apenas estar. E nesse estar, algo maior se manifesta. Contam que quando Chico atendia alguém, mesmo que fossem apenas 5 minutos, a pessoa saía sentindo que havia passado horas com ele, porque ele estava 100% presente. Não havia pressa, não havia distração, apenas presença plena. Sua energia se torna um convite silencioso para que os outros desacelerem, respirem, sintam. Como se sua simples existência lembrasse às pessoas que há algo além da correria, além da ansiedade, além da superfície. E essa pausa é sagrada. Nela, as pessoas se reencontram consigo mesmas. Nela, decisões importantes são tomadas. Nela, curas acontecem. E você se torna sem esforço um espaço de refúgio para almas cansadas, apenas por ser quem você é. E essa presença deixa marcas que vão além do momento. Um gesto, uma palavra ou um silêncio continuam ecoando. No Espiritismo, o bem vivido permanece vibrando. Você já encontrou alguém meses depois e ela disse: sabe aquilo que você me disse naquele dia? Mudou minha vida. E você nem lembrava direito do que tinha dito? Chico dizia que cada ato de amor verdadeiro é como uma semente lançada ao vento. Ela germina onde deve germinar, no tempo certo, tocando corações que precisam daquela luz. Há relatos de pessoas que receberam uma única carta psicografada por Chico há 40 anos e ainda vivem daquele consolo. Porque o que vem da verdadeira luz não tem prazo de validade. Você se torna memória viva na alma dos outros. Não por ser extraordinário, mas por ser verdadeiro. E a verdade, quando sentida, jamais é esquecida. E isso te ensina algo profundo. Você não precisa fazer coisas grandiosas para ser lembrado. Basta ser genuíno. Basta estar presente quando está. Basta amar sem medir. E as pessoas guardarão você no coração para sempre. Como aquele abraço que aqueceu no frio, como aquela palavra que chegou na hora certa. E agora, prepare seu coração, porque o 13º sinal é o mais profundo de todos. A alta frequência não nasce da perfeição, mas da superação consciente das próprias sombras. É inteireza, não aparência. Você já olhou para suas dores do passado e conseguiu agradecer por elas? Já percebeu que foi justamente nos momentos mais difíceis que você se tornou quem é hoje? Você olha para trás e compreende que cada dor foi ferramenta. Cada queda foi convite ao voo.
Cada lágrima foi semente de luz. E agora você não esconde suas cicatrizes. Você as honra, porque foi através delas que a luz entrou. Chico Xavier passou fome, perdeu a mãe ainda criança, foi incompreendido, atacado, caluniado. E mesmo assim, ou melhor, exatamente por causa disso, tornou-se luz para milhões, porque ele transformou cada ferida em fonte de compaixão. As rachaduras são onde a luz entra, dizia o poeta. E você descobriu que sua maior força não está naquilo que você esconde, mas naquilo que você superou e agora pode compartilhar com quem ainda sangra. E essa é a maior prova de alta frequência. Quando você não tem mais vergonha do seu passado. Quando você conta sua história sem drama, mas com sabedoria. Quando você usa suas cicatrizes como mapa para ajudar outros que ainda estão perdidos no caminho que você já trilhou. Isso é luz pura. E quando você chega nesse ponto de compreensão, quando você olha para suas cicatrizes com gratidão, você finalmente entende o que significa vibrar em alta frequência. Você não se sente melhor que ninguém, apenas mais responsável pelo que pensa, sente e emite. Como ensinava Chico Xavier, o verdadeiro progresso espiritual não faz barulho, não se exibe. Ele transforma, ele ilumina, ele serve em silêncio. E quando você chega nesse ponto de compreensão, algo profundo acontece dentro de você. Não é orgulho, é gratidão. Gratidão por estar vivo, por ter a chance de aprender, de servir, de amar. Se você se reconheceu nesses sinais, saiba que não está sozinho. Há uma multidão de almas invisíveis caminhando ao seu lado, torcendo por você, enviando luz para que você continue firme no caminho. E há também, aqui na Terra, outras almas vibrando na mesma frequência. Vocês ainda não se encontraram todos, mas se encontrarão. Porque a lei da afinidade sempre aproxima quem deve caminhar junto. Até lá, continue sendo luz. Sem pressa, sem medo, sem arrogância. Apenas sendo quem você é, da forma mais verdadeira possível. Porque o mundo não precisa de mais gente fingindo ser o que não é. Ele precisa de gente real, inteira, honesta consigo mesma e com os outros. E você, alma bendita, é parte dessa mudança. Cada pensamento seu, cada gesto seu, cada escolha sua, está criando ondas de luz que alcançam lugares que você nem imagina. A alta frequência não é destino, é caminho, não é chegada, é jornada. E você já está nela, mesmo que ainda não reconheça completamente. Se este vídeo tocou sua alma, deixe aqui nos comentários. Vibro em luz e a cidade de onde você está assistindo. Essa palavra vai criar uma corrente de energia positiva que alcançará outras almas que precisam dessa mensagem. E quando você compartilha sua cidade, você está dizendo ao universo: eu estou aqui, presente, desperto, irradiando luz. Compartilhe este vídeo com quem você sente que está passando por esse despertar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Não por mim, mas pela luz que você quer ver multiplicada no mundo. Porque cada compartilhamento é uma semente. Cada like é uma prece silenciosa. Cada comentário é uma declaração de fé. Que a paz de Jesus esteja sempre com você, iluminando seus caminhos e fortalecendo sua fé nas verdades espirituais que transformam vidas e aproximam as almas de Deus. E lembre-se, você não está vibrando alto para ser reconhecido. Você está vibrando alto porque compreendeu que essa é a única forma de viver em coerência com sua verdadeira essência. Até o próximo encontro, alma querida. Continue vibrando em luz. O universo está te ouvindo. Os espíritos amigos estão te acompanhando. E Chico Xavier, de onde estiver, sorri orgulhoso de cada alma que escolhe o caminho da luz.